Neoliberal é meu ovo. Você já deve ter trombado por aí, seja nas redes sociais, nos meios acadêmicos, com uma esquerdinha que se vende como a puritana, a revolucionária, a identitária, que por falta de coragem de fazer o enfrentamento com o verdadeiro inimigo do povo brasileiro, que é a extrema-direita, que nem esconde que está a serviço dos interesses dos super ricos para escravizar o povo brasileiro, prefere fazer o joguinho sujo de ficar atacando o governo Lula e o ministro Haddad, dizendo que é um governo neoliberal. Agora, o que essa gente não consegue explicar é como o Lula seria neoliberal se o Banco Central Autônomo, aí, que entregue pelos banqueiros pela mão do Bolsonaro, como o mercado financeiro, como a imprensa, como esse Congresso golpista atacam o governo de todas as formas para acabar com os programas sociais e para tentar criar desemprego e criar redução do crescimento do Brasil. Aliás, o presidente do Banco Central, seja o Campos Neto, seja o atual, nem escondem que estão aumentando os juros para tentar frear o crescimento do Brasil e gerar desempregos. Dois dos predispostos do neoliberalismo. Ou seja, que neoliberal é esse que gera emprego, sendo que para ser neoliberal tem que ter um contingente de desempregados para as pessoas se sujeitarem a trabalhar por qualquer coisa. Portanto, o discurso cai por terra só na primeira análise. O fato concreto, como o Lula falou lá durante o podcast com o Mano Brown, que eu aconselho todos a verem, porque foi uma verdadeira aula de política prática e de como a gente tem que fazer para fazer os enfrentamentos, é que no mundo real você ganha eleição. O presidente Lula não venceu uma revolução armada. E quando você ganha eleição, você governa com quem está lá. E é aí que essa esquerdinha puritana e omissa está fracassando com o Brasil, porque em vez de estar aqui do lado, lutando e conquistando espaço lá de representação no Congresso para tensionar o discurso pela esquerda, o que eles fazem? Nada. Quando muitos saem candidatos por partidos inexpressivos e nanicos, que eles têm absoluta certeza que não serão eleitos, têm votações por conta disso medíocres e aí ficam latindo do lado de fora. Para não ter compromisso com as realizações. Aliás, é curioso que essa gente, muitos deles se vendem como os comunistas revolucionários e que não conseguem sequer, inclusive, se manter dentro de um partido. Há divisões até em partidos que cabem numa Kombi, eles conseguem dividir para cada um ir para um Fusca diferente, para um lado diferente. São essas pessoas que vão governar um país com enorme diversidade, pessoas que não conseguem ceder em nenhum dos pontos para que o país avance. Pois é, essa gente inclusive costuma usar como exemplo sempre a China, como exemplo de superação do socialismo que deu certo, e em parte eles estão corretos. A China realmente é um exemplo a ser seguido. Por quê? Porque soube lá atrás abrir seções para ir ocupando o espaço, e à medida que foi ocupando espaço, não esqueceu de seus princípios e agora ela está conseguindo dividir essa riqueza, essa tecnologia, esses avanços com a maioria da sua população. Mesmo assim, enfrenta dificuldades, lógico isso. Mas essa China tem uma coisa que essa gente que quer dividir o Brasil em milhões de guetinhos para ser doninho de partido, falam tanto dos donos de partido, mas não aceitam estar numa agremiação maior, é que lá na China tem um partido só praticamente, que é o partido chinês. Só ele pode governar. E que dentro desse partido, a exemplo do PT, existem milhares de correntes lá dentro. Alguns mais liberais, alguns mais radicais, e cada um se posiciona e vai ocupando espaço a partir daquilo que entende como melhor. Há uma democracia, uma disputa interna dentro do próprio partido. E por que então essas pessoas insistem nesses nanopartidos que, desde que foram reabertas a democracia, aliás, mesmo antes, nunca foram para frente as revoluções? O Partido Comunista do Brasil existe há mais de 100 anos e nunca conseguiu levar a cabo a sua tal revolução. E o povo tem pressa, o estômago tem fome todo dia. Não dá para ficar esperando o revolucionário de mesa de bar. Portanto, que essas pessoas comecem a se comprometer com o Brasil e identifiquem e assumam que o verdadeiro inimigo é a extrema-direita. Parem de fazer esse serviço sujo de atacar o governo Lula. Se vocês querem melhorar, entrem dentro de partidos maiores de esquerda, dentro do PT, dentro do PSB, dentro do PDT, e vençam as eleições e tensionem dentro do Congresso a disputa
pro lado da esquerda, porque hoje, com o Congresso que tem, não dá para fazer muita coisa. O Lula está tirando leite de pedra, ele elegeu 70 deputados só. Com esse número, para vocês terem uma ideia, a extrema-direita consegue até dar um golpe como deram em cima da Dilma, em cima dele. Portanto, está faltando o seu compromisso para ajudar a trazer votos. Está cheio de gente aí que, se saísse candidato nos seus estados, não por esses nanopartidos que não tem recurso, não tem nada, não tem gente, e que vai fazer com que você próprio tenha 1/3 da votação do que você poderia ter se você saísse dentro de um PT, dentro de um partido aliado. Saia por lá, vença as eleições e, uma vez dentro, tensione o debate por aquele lado que você entende que tem que ser o país para acelerar os processos. Porque enquanto a esquerda for minoritária no nível que está atualmente, a gente não vai conseguir fazer nada. Vai ter que passar a vida inteira negociando com os centrões, negociando com a extrema-direita, porque se não fizer isso, o país não anda. Vocês estão vendo como esses caras tensionam o debate o tempo todo, porque o governo quer fazer o rico pagar um pouquinho que seja de imposto. Agora eu pergunto, muitos inclusive usam o fato do arcabouço fiscal. Olha, ele apresentou o arcabouço sem nem a direita pedir. Pois é, agora eu te pergunto, você acha que se o Lula tivesse proposto com esse Congresso hostil simplesmente acabar com o teto de gastos, que foi aprovado via PEC lá no governo Michel Temer, para atrapalhar a vida dos brasileiros, ele teria conseguido algum êxito? Não. O Lula sabe disso, por isso que propôs um meio termo. E por que propôs um meio termo? Para conseguir passar. E conseguiu passar. Conseguiu passar isso, conseguiu passar a parte da reforma tributária, que vai ajudar no futuro o Brasil a desburocratizar bastante as relações, e está lutando todo santo dia para fazer o rico pagar imposto também. E aí eu pergunto para você, cadê essa turminha que fica chamando o Lula de neoliberal para defender agora? Cadê essa turminha para superar os pontos divergentes e convergir num projeto comum de país, seja no PT, seja no PSB ou qualquer outro, se elegendo e lá dentro do Congresso ser mais um número que faz diferença de fato para a gente poder enfrentar a extrema-direita. Aliás, muitos deles já entram com o discurso derrotado, já começam com seus discursos que no capitalismo a esquerda nunca será a maioria, a gente sempre vai perder. Engraçado que lá no México não entraram nesse discurso, e o presidente mexicano, atual presidente mexicana, foi eleita, além disso, com uma bancada de mais de 60% de seus representantes, a ponto que ela está conseguindo fazer as mudanças constitucionais necessárias para o país dela não ficar refém desses ataques da extrema-direita lá. Portanto, isso é conversa fiada de quem não quer ir para a luta de verdade, de quem prefere ficar na posição cômoda de dizer que virou o comunista eterno, que nunca conseguiu se eleger, mas ele estava sempre ali tentando a luta revolucionária. O Brasil não quer esse tipo de revolucionários, e o povo, que é em boa parte conservador, já mandou esse recado inúmeras vezes. Portanto, talvez falte humildade para essas pessoas reconhecerem que o inimigo do povo não é da esquerda, não é o Lula. O Lula é o contrário, ele é o vértice, é aquele que está abrindo as portas para todos. Entretanto, muita gente prefere, por ciúmes, pode até fazer discurso que não, mas não aceita que o operário nordestino tenha sido o cara que chegou lá. O cara que chegou lá enquanto aquele que é o acadêmico, que tem uma tonelada de diploma pendurada na parede, não consegue se eleger nem vereador na sua cidade. Portanto, está na hora dessa esquerda mostrar se é esquerda de verdade mesmo, sair do salto alto e juntar todo mundo num projeto comum, que é combater o avanço da extrema-direita no Brasil. Parem com seus ataquezinhos gratuitos ao governo Lula. Vocês, na prática, só estão servindo de boi de piranha para a extrema-direita. Mas o fato concreto é que vocês não agregam nada enquanto atacam o Lula sem apresentar caminhos para a esquerda, enquanto não estão ali juntos ajudando a construir um novo caminho e principalmente elegendo e se ocupando os espaços no Congresso, para que a gente tenha no futuro um Congresso que não seja tão ardiloso e tão assim entregue no interesse dos banqueiros e afins. E você, o que pensa a respeito? Entendeu que esse papo de neoliberal que fica aí, essa esquerdinha puritana, já está cansando e está na hora deles começarem a mostrar serviço e atuarem contra o verdadeiro inimigo do Brasil, que essa extrema-direita é que segue avançando enquanto eles ficam com seus discursinhos? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salva o vídeo, vamos para cima.